vocês estão? Devocional, volte à oração. Gente, alguém abaixa a bola desse menino? Estou me estressando, tá bom? Tá dando certo, tá indo, meio caminhado. Vamos pro que realmente interessa agora. Oi, amiguinhos de Jesus, como vocês estão? Vocês estão bem, gente? Eu espero que vocês estejam, porque eu estou. Estou naquelas, né? Mas estou. Na fé de Jesus, se você não tiver, você vai ficar bem, amém? Amém, irmão? Amém? Amém? Recebe? Bom, amigos, hoje eu vou direto pro tema já. Na verdade, pedir desculpa por ter sumido aqui no YouTube. Gente, é muito complicado gravar vídeo, mas eu prometo que eu vou tentar voltar, tá? Postar mais coisas pra vocês. Enfim. Bom, gente, o tema do vídeo de hoje é pecados que nós cometemos sendo cristãos e como combatê-los. Nossa, ficou meio grande, né? Eu vou tentar pensar em um título menor até o final do vídeo. Mas eu acho que é esse que se encaixa melhor, né? Porque nós, como jovens, gente, principalmente, né? Como jovens cristãos, é muito complicado admitir que pecamos. Mas, gente, a gente peca, ok? E, tipo, não é que seja complicado admitir que a gente peca. Mas é complicado a gente ver que tá pecando, parar de pecar, admitir o pecado e pedir perdão, se arrepender e não pecar mais. Pegaram a visão? Pegaram? Eu vou citar alguns exemplos aqui de pecados que jovens e adultos também, mas como meu público é mais voltado nos jovens, que nós jovens cometemos e temos dificuldade de admitir. E no final, mais pro final ali, eu vou dar uma estratégia de combate pra vocês, ok? De como combater esses pecados e deixar de pecar. Pelo menos nisso, ok? É isso, fiquem aí com o vídeo, tá bom? Vamos logo pro primeiro, né? E, gente, algo que nós jovens, principalmente jovens, tá? Eu já expliquei que como é mais focado pros jovens. Mas enfim, vocês entenderam, né? Um dos primeiros pecados, assim, que é muito difícil de admitir é que nós queremos ser reconhecidos. E é um fato que, tipo, a Bíblia manda que façamos tudo de coração puro, sem querer algo em troca, mas a gente quer ser reconhecido. Não somente, tipo, não somente em ser reconhecido na internet, ser reconhecido por ser famoso, mas ser reconhecido, por exemplo, cara, eu fiz aquilo por você e você não me agradeceu. Eu fiz sem você pedir, você não agradeceu. Cara, e a gente quer ser reconhecido por isso, sabe? A gente quer pelo menos um obrigado. Mas é um fato que ninguém precisa agradecer nada. Se a gente tá fazendo por amor, não tem porquê a gente estar esperando algo em troca, um agradecimento que seja, entendeu? E, gente, o engraçado é que a gente acha que a gente não quer ser reconhecido por aquilo. A gente, não gosto de palco, eu não quero nada. Mas é só a gente fazer alguma coisa pra alguém que a gente já fica lá esperando, né? Tipo, cadê? Cadê? De nada, tipo, tá. E, cara, por exemplo, por mais que a pessoa agradeça, a gente fez alguma coisa na igreja, por mais que a pessoa agradeça, mas, poxa, aquilo lá deu tanto trabalho de fazer aquilo lá. Aí, custou meu tempo, eu me sacrifiquei tanto pra fazer aquilo, você não vai... Pode até agradecer, mas eu queria um obrigado mais elaborado, sabe? E, cara, que é isso? Entendeu? Gente, se a gente faz de coração puro, pra que a gente tá esperando algo em troca, entendeu? E realmente, por mais que algumas pessoas sejam realmente ingratas e no final nem agradecem, existe esse negócio egoísta dentro da gente, existe esse desejo de ser reconhecido dentro da gente, sabe? E porque a gente tá esperando tanto algo em troca se a gente sabe que a verdadeira recompensa vem de Deus, entende? A segunda coisa, ok, é algo que a gente tem vergonha de admitir muitas vezes, mas a gente é carente. A gente é carente de atenção, de carinho, de amor, de cuidado. Mas, gente, a gente tem Deus, sabe? Cara, por mais que a gente seja criado agora, né? Uma geração que, dane-se os outros, ninguém liga pros outros, não liga pro sentimento dos outros. A gente, muitas vezes, não atinge a expectativa que elas têm de nós, mas a gente quer que elas atinjam as nossas expectativas. Gente. Agora, eu acho que é o terceiro. Deve ser o terceiro, né? O terceiro pecado que eu cometo.
nós cometemos, mas tô falando por mim que eu cometo. Eu sou hipócrita, gente. Eu sou muito hipócrita a ponto de, meu Deus. Por exemplo, certa pessoa falou mal de mim e eu vou lá, vou ficar chateada, vou falar mal dela também porque ela falou mal de mim. O que já tá errado, tá, gente? Vamos deixar claro que não é certo fazer essas coisas, ok? Mas eu não sou perfeita. Eu peco também. E, enfim, entenderam? Pegaram um exemplo? Outra coisa, sei lá. Ah, fulaninho cometeu tal pecado. E esse pecado veio à tona. Vou lá e falei mal. Finalmente as máscaras caíram. Nossa! Pecou nisso, nisso, nisso. E vai lá. É o pecado que eu cometo no meu secreto. Só não veio à tona ainda. E aí, no final de tudo, eu ainda acho que eu tenho direito de falar, poxa, sou mais crente que eles aí. Gente, alguém abaixa a bola dessa menina, pelo amor de Deus. Eu acho que é o quarto. E, gente, eu vou nessa contagem, eu acho que é o quarto. Justiça própria. Gente, vamos um exemplo. A pessoa falou mal de mim, novamente. E, nos eventos lá, eu era muito de ir nos eventos quando eu morava no Brasil, né? Nos eventos sociais, assim, já evito falar com ela, cumprimentar, ter o mínimo de educação, já evito, sei lá, quando alguém vem falar mal dela pra mim, já vem aquele sorrisinho, tipo, não participo da conversa muitas vezes, mas tá falando mal dela? Sabia que ela era assim, entenderam? Gente, que é isso? Que é isso? Meu Deus! Esse quarto já se encaixa um pouquinho no quinto, que se encaixa um pouquinho em todos, que é a fofoca. Gente, eu tenho um sério problema ainda com não só ouvir fofocas, mas também fofocar. E, gente, por mais que eu pregue um pouquinho desse negócio de, não vamos falar mal dos outros, eu tenho muita dificuldade. E é algo que eu ainda estou tentando melhorar. Estou evitando ao máximo. Mas, gente, é muito complicado. Eu sei que às vezes não tem como evitar de ouvir. Dá pra você, sei lá, já apareceram muitas vezes soluções que eu consegui evitar sair de perto de quem tava falando, ou, sei lá, entendeu? Cortei o assunto, mas muitas vezes é muito complicado, gente, é muito complicado fugir de algo que já tá ali constantemente, diariamente na tua vida, na tua rotina, entendeu? E eu não sou cristã desde sempre, né? Qualquer dia eu conto uma história pra vocês, é meio longa. Porém, qualquer dia eu conto pra vocês, mas enfim, eu não cresci na igreja. Então, até meus 12, 13 anos, eu vivi no meio da fofoca, no meio de... Não no meio do mundo, porque minha família sempre foi cristã. Mas não da igreja. Complicado, porém alguns dias fico. E aí, sempre tinha fofoca, eu sempre falei das pessoas, eu tenho muito problema em julgar também. Gente, eu julgo todo mundo. Não todo mundo, mas tipo, quando tô voada assim na rua, por exemplo, ou eu tô orando, das duas uma, ou eu tô orando, eu tô julgando até o assalto da rua, entendeu? É melhor tá orando, né? Mas é meio complicado de ir, porque, enfim, não tem porquê, é só porque já faz parte do, não da rotina, mas já é diário ali pra mim, tipo, entendeu? E a gente tem que evitar ao máximo, é meio complicado isso, mas, enfim. Agora vamos falar de coisa boa, que é como combater esses pecados, mesmo sendo cristãos. Vamos aprender agora, galerinha? Primeiro, gente, 2 coisas que a gente faz errado quando vai tentar combater os nossos pecados. O primeiro é, sou desse jeito mesmo, não tem como mudar. Nossa, eu nasci assim e vai ser sempre assim. Tentar aceitar seu pecado. Não é assim, não, fofinha, não. Não é assim, ok? A segunda coisa que a gente faz muito na minha cabeça, pelo menos, eu tenho aquilo de os meus pecados me afastam de Deus.
afasta. Porém, não do jeito que eu penso. Eu acho que, tipo, quando eu peco, eu estou perdendo pontos com Deus, entendeu? Então, eu vai me afastando dele, mas vai me deixando mais perto do inferno. Então, eu tenho vergonha de chegar e pedir perdão pra Deus. Aí eu fico naquela, vira um ciclo. Aí eu acho que eu estou pecando em estar com vergonha de pedir perdão pra Deus. E aí fica naquele ciclo de, não vou pedir perdão, porque não sou digna de pedir perdão. Aí vou lá e acho que estou errada em não pedir perdão. Vou lá, peco de novo e vai virando um ciclo, gente. Vai virando um ciclo. Galerinha, não é assim. O primeiro passo que você precisa fazer pra se realmente combater pode ser pecado de estimação, um pecado que você cometeu uma vez, pecado. Pra combater o pecado da sua vida é se arrepender do pecado que você cometeu. Independente se foi várias vezes, se foi uma vez, enfim, é se arrepender. Em Salmo 51:17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Cara, então, tudo que Deus realmente deseja de nós é termos um coração quebrantado, um coração prostrado verdadeiramente a Ele, sabe? Um coração que realmente se arrepende daqueles erros que a gente comete diariamente, sabe? Então, o primeiro passo que você precisa fazer para realmente combater o seu pecado é se arrepender verdadeiramente do que você fez. Independente se demorar um tempo, se foi instantâneo ou se foi várias vezes o mesmo pecado, a gente se arrependa. Mas tem que ser um perdão, um arrependimento verdadeiro, que você veja e fala, poxa, nunca mais na minha vida eu vou cometer isso, nunca mais eu quero fazer isso na minha vida e se arrepender. Eu não sei explicar o sentimento de arrependimento genuíno, mas quando você sente isso, você sabe. E é isso que você precisa fazer, se arrepender verdadeiramente. Ok, Carol, eu me arrependi verdadeiramente, eu realmente não vou mais cometer isso na minha vida, não quero. Mas como eu faço pra prosseguir e seguir a minha vida depois de ter me arrependido de ter cometido esse pecado? Paulo, que pra mim, depois de Jesus, é um dos meus maiores exemplos, assim, bíblicos, nos fala que ele não é perfeito, nem ele conseguiu dar glória, nem ele atingiu a perfeição. E ele nos dá aqui em Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, ele mesmo nos fala, não precisa ficar preso ao passado e nem ficar refém do pecado que você acabou de cometer. Se você realmente se arrependeu verdadeiramente e genuinamente, você só tem que falar assim, cara, vou dar meu máximo pra não cometer isso de novo na minha vida e vou continuar seguindo a Jesus e vou tentar melhorar cada dia mais pra não cair de novo, mas não vou ficar preso ao meu passado, não vou ficar preso a esse meu pecado. Pegaram? Mas agora, como que eu faço pra realmente mudar? Cara, você precisa mudar sua rotina. Nós precisamos mudar nossa rotina. E aí agora, a gente sai de Filipenses e volta pro Salmo 119, do 9 ao 11. Como pode um jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos seus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, o que você precisa fazer agora? Se manter longe do pecado e obedecer aos mandamentos de Deus. Então, são 3 passos. 3 passos bases, que dentro desses passos bases tem os subpassos, porém,
não vou explicar. Tem esses 3 passos básicos, eu vou explicar esses 3 passos básicos, que é arrepender, não ficar preso ao seu passado e nem refém ao pecado que você já cometeu, agora, por exemplo. E agora obedecer a tua palavra e buscar de todo o coração a verdade de Deus. Então, a partir do momento que você realmente está focado em obedecer a Deus, tudo perde, tipo, tudo desfoca, assim, os pecados vão desfocando. Tá bom que às vezes o inimigo solta umas flechas que dá até uma raiva, assim, e às vezes a gente cai, mas a gente tem que se arrepender, nos livrar do nosso passado e pegaram, e obedecer a palavra de Deus e seguir firme. A gente não pode mudar o que a gente fez, sabe? Mas nunca vai ser tarde pra gente mudar o que estamos fazendo agora, entenderam? Então, pecou, pede perdão, se arrepende, pede perdão e não volta a pecar, obedece e muda, sabe? Mas muda verdadeiramente. Se você não tinha ainda, comece, mas se você tinha já e se afastou e por ter cometido o pecado, parou de fazer, volte com a sua rotina de devocional, volte à oração, a fazer coisas que te aproximam de Deus, porque a partir do momento que... outra coisa, busquem a sua identidade em Deus. Porque a partir do momento que você sabe quem você é para Cristo e quem Cristo é para você, as coisas ficam bem mais fáceis. E a gente entende muito melhor o sentido da vida, o sentido do nosso propósito aqui na Terra. E, cara, jejuem, orem. Eu sei que é muito clichê, mas é o simples e o básico que dá resultado. Jejua, ora, faz devocional. Constância com Deus é o primordial, assim, galera. Eu sinto que se eu deixo de fazer devocional um dia na minha vida, toda a minha semana assim desmonta. É muito essencial, ok? E, cara, se vocês precisarem de ajuda, podem me chamar na DM do Insta, eu vou responder. Coloquem nos comentários coisas que vocês realmente têm muita dificuldade, assim. Admita seus pecados. Porque a partir do momento que a gente fala, que a gente realmente fala, cara, eu sei que tem uma passagem. Calma aí que eu vou pesquisar a passagem pra não ficar que nem doida aqui. Porque eu tô tentando lembrar desde o começo do vídeo e tô deixando de pesquisar. Tem uma passagem que fala que é pra gente admitir os nossos pecados pros irmãos, né? Eu ia usar como exemplo no começo do vídeo, só que eu esqueci. Calma aí, vou pegar. Viu? Por isso que é muito complicado fazer vídeo pro YouTube pra mim. Porque eu desconcentro muito rápido. Calma, galera, calma. Aqui, ó, eu falei, não tava ficando doida. 1 João 8:9, eu acho. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós, entendeu? Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Se afirmarmos que não temos pecados cometidos, fazemos de Deus um mentiroso e a palavra não está em nós. Galera, é muito necessário admitir nossos pecados. Talvez alguns não interpretem que é pra admitir pros outros e tal, pra confessar os seus pecados pros outros. Mas na minha visão, a gente tem, às vezes, não a necessidade, mas a gente tem um dever, entre muitas aspas, de admitir e confessarmos nossos pecados para os nossos irmãos, não para nos envergonhar ou para falar, nossa, eu sou melhor que você porque eu tô admitindo que eu faço isso. Não por isso, mas para podermos edificar a fé do nosso irmão. E não só edificar a fé, mas mostrar que também não somos perfeitos. Nós somos falhos e às vezes cometemos até o mesmo erro que eles, entenderam? Então, sim, é necessário e é preciso. Enfim, eu só queria lembrar o versículo e eu vou tentar voltar o fio da meada que já tava no final do vídeo, tá? Ai, gente, tá muito frio aqui. Desculpa, tá muito frio aqui. Mas enfim, que nós possamos, né, voltar à primeira essência, a essência do amor verdadeiro. E que por mais que cometamos nossos pecados todos os dias, que possamos
focar no primordial, que é arrepender. Focar no primordial, gente, que é adorar o Senhor, calma. Que é podemos admitir nossos pecados, pedir perdão por eles, ok? Orar e obedecer, galerinha. Admito que esse não foi um vídeo fácil de fazer, ok? Porque é meio ossado admitir essas coisas em público, porém às vezes é necessário, ok? E uma coisa que Deus tá me pedindo pra falar há muito tempo, porque eu me sinto no dever de falar pra vocês, é que não é porque eu posto coisas de Deus, não é porque eu amo falar de Jesus na internet que eu não cometo pecado, gente. Eu também sou humana, eu também erro muito. Muita gente, tipo, vem na minha DM falando, nossa, cara, eu queria ter essa intimidade que você tem com Deus e tal, nos comentários dos vídeos, mas galera, não é fácil, eu não sou 100% do meu tempo assim. Então, que a gente também possa não se comparar com os amiguinhos, tá bom? Porque às vezes a grama do vizinho é mais verde, só que ele usa agrotóxicos, ok? Então às vezes não é tão... não é necessário, ok? Não é necessário. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa da minha bagunça, ok? E que Deus tenha falado com vocês de alguma forma nesse vídeo, que tenha sido edificante e que no final você tenha visto que você não é pior ou melhor que ninguém. Porque eu acho que talvez esse seja o foco também do vídeo. E que tem como você sair do pecado. E também tem como... e Deus, com certeza, vai te perdoar se você se arrepender de verdade. Ok, amiguinhos, agora eu vou parar de enrolar. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, faz essas coisas que os youtubers pedem. Compartilha o vídeo, me segue no Instagram e no TikTok, ok? Que mais? Que eu apareço muito mais por lá. É muito mais fácil vocês me verem lá. E comentem o que você achou do vídeo, ok? Beijinho no coração de vocês e até logo.